inscreva-se no canal, aperta no like, comenta aí no vídeo e compartilha esse vídeo. Me ajuda a espalhar essa mensagem pelo mundo inteiro para que muito mais gente seja impactada. Este material ainda não existe no Brasil traduzido em língua portuguesa, nem publicado por editora alguma até o presente momento. Esta é uma tradução pessoal para benefício e edificação do corpo de Cristo. Ajude a espalhar esta mensagem. Capítulo 5 – O medo do sucesso. Quando Deus falou comigo e me disse que eu estava limitando, um dos maiores medos da minha vida era o medo do sucesso. Alguns de vocês não entendem o que estou dizendo, mas acredito que o sucesso destruiu mais pessoas do que as dificuldades e o fracasso jamais destruíram. Muitas vezes, há pessoas dizendo coisas como: quando você está sofrendo e tudo está errado, isso mostra o que há dentro de você. Mas o que realmente revela o que está dentro de nós é quando tudo vai bem. Todos, mesmo com um compromisso mínimo com Deus, se voltarão para Ele quando as coisas não estiverem funcionando e parecer que vão morrer a qualquer momento. Mesmo as pessoas que não amam a Deus clamarão a Ele e pedirão ajuda quando estiverem em apuros. 2 coisas te pedi. Não me negue-as antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção de costume, para que porventura, estando farto, não te negue e venha dizer: quem é o Senhor? Ou que, empobrecendo, não venha furtar e tome o nome de Deus em vão. Provérbios capítulo 30, versículos de 7 a 9. Acredito que uma indicação maior daquilo que está dentro de nós é quando tudo está indo bem e não temos que confiar em Deus. Quanto estudamos e oramos então diante disso? Não se esqueça do Senhor. Todos os mandamentos que hoje vos ordeno guardareis para os cumprir, para que vivais e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar e te provar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou e te deixou ter fome, e te sustentou com o maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua roupa sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Sabes, pois, no teu coração que, como um homem disciplina seu filho, assim te disciplina o Senhor teu Deus. E guarda os mandamentos do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos e para o temeres, porque o Senhor teu Deus te põe numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes e de mananciais que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, e de vides e figueiras e romeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que comerás o pão sem escassez e não te faltará nela, terra cujas pedras são ferro e de cujos montes tu cavarás o cobre. Quando, pois, tiveres comido e fores farto, louvarás o Senhor teu Deus pela boa terra que te deu. Guarda-te que não te esqueças do Senhor teu Deus, deixando de guardar os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que, havendo tu comido e fores farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiverem aumentado os teus gados e os teus rebanhos, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se eleve o teu coração, e te esqueças do Senhor teu Deus,
que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te guiou por aquele grande e terrível deserto de serpentes ardentes e de escorpiões e de terra seca em que não havia água, e tirou água para ti da rocha pederneira, que no deserto te sustentou com maná, que teus pais não conheceram, para te humilhar e para te provar, para no fim te fazer bem. E digas no teu coração: a minha força e a fortaleza da minha mão me adquiriu este poder. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que Ele é o que te dá força para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Será, porém, que, se de qualquer modo te esqueceres do Senhor teu Deus, e se ouvires outros deuses, e os servires, e te inclinares perante eles, hoje eu testifico contra vós, que certamente perecereis. Como as nações que o Senhor destruiu diante de vós, assim vós perecereis, porquanto não queríeis obedecer à voz do Senhor vosso Deus. Deuteronômio capítulo 8, versículos de 1 a 20. Neste capítulo, Moisés está escrevendo aos israelitas sobre a entrada na terra prometida. Ele diz a eles que, quando chegarem a toda essa prosperidade, tomem cuidado para não esquecerem que foi o Senhor quem lhes deu o poder de obter riquezas para que ele pudesse estabelecer sua aliança. A vida do rei Saul é um bom exemplo disso. E Samuel disse: quando eras pequeno aos teus próprios olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei sobre Israel? 1 Samuel capítulo 15, versículo 17. E disse Samuel a Saul: não voltarei contigo, porque rejeitaste a palavra do Senhor, e o Senhor te rejeitou, para não ser rei sobre Israel. 1 Samuel capítulo 15, versículo 26. Quando Saul era pequeno aos seus próprios olhos, era humilde e obedecia a Deus. Deus podia usá-lo. Mas quando ele se tornou grande aos seus próprios olhos, foi exaltado pelo orgulho e desobedeceu a Deus. Deus não pôde usá-lo. A humildade é necessária para andar com Deus. Saul não continuou a andar com Deus porque ficou orgulhoso e fez suas próprias coisas. Deus o rejeitou de ser rei sobre Israel. Saul limitou o que Deus queria fazer em sua vida. O orgulho vem antes da destruição e o espírito altivo antes da queda. Provérbios 16, versículo 18. Deus resiste aos soberbos e dá graça aos humildes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 5. Há medo na prosperidade. A prosperidade destruiu muitas pessoas e endureceu o coração de muitas pessoas ao Senhor. Este é um problema em nossa nação hoje. A América é tão próspera que temos pessoas mimadas andando por aí que pensam que se não tiverem 5 aparelhos de televisão de tela plana, o governo deveria fazer algo a respeito. Se você olhar para a história da igreja, poderá ver que toda vez que a igreja foi perseguida, ela floresceu. Mas toda vez que a igreja estava em um período relativo de prosperidade, sempre estava em apostasia. Acredito que é isso que está acontecendo em nossa nação hoje. Nós nos tornamos religiosos. A América foi fundada em princípios cristãos. Mas agora, a igreja tem um impacto mínimo em nossa nação, de muitas maneiras, e não tenho prazer em dizer isso, mas estamos vivendo em uma nação pós-cristã. Não estou aceitando isso e não estou nos condenando a essa conclusão. Creio que Deus ainda ressuscitará nossa nação, e estou fazendo tudo o que posso pregando a palavra. Eu ainda estou crendo em Deus pela nossa nação. O orgulho vem antes da queda. Provérbios 16, versículo 18, também pode ser aplicado ao rei Uzias. Uzias foi outro rei que começou servindo a Deus em humildade. Deus lhe deu invenções engenhosas, como as máquinas que ele construiu, que lhe deram vantagens militares sobre seus inimigos. Ele prosperou, mas depois se encheu de orgulho.
Ele entrou no templo e decidiu que iria oferecer um sacrifício a Deus. Ele tentou ocupar o lugar do sacerdote, mas um rei não poderia fazer isso, então Deus o feriu com lepra. E preparou Uzias para todo o exército escudos, lanças, capacetes, couraças e arcos e até fundas para atirar pedras. Também fez em Jerusalém máquinas da invenção de engenheiros que estivessem nas torres e nos cantos para atirarem flechas e grandes pedras. E propagou a sua fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado até que se fortificou. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração até se corromper e transgrediu contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar de incenso. Porém, o sacerdote Azarias entrou após ele, e com ele 80 sacerdotes do Senhor, homens valentes. E resistiram ao rei Uzias e lhe disseram: A ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para queimar incenso. Sai do santuário, porque transgrediste, e não será isto para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou, e tinha um incensário na sua mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu à testa perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar de incenso. Então o sumo sacerdote Azarias olhou para ele, como também todos os sacerdotes, e eis que já estava leproso na sua testa, e apressadamente o lançaram fora, e até ele mesmo se deu pressa a sair, visto que o Senhor o ferira. Segundo Crônicas, capítulo 26, versículos de 14 a 20. Independente ou dependente de Deus? Davi se tornou tão próspero que decidiu enviar outras pessoas para fazer o que Deus o chamou para fazer. Era óbvio que ele estava entediado, porque ele se levantou quando o sol estava se pondo. Isso significa que ele não estava fazendo nada. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe e com ele os seus servos e a todo Israel, e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que, numa tarde, Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu do terraço a uma mulher que se estava lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é Batseba, filha de Eliã, mulher de Urias o Heteu? Então Davi enviou mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para sua casa. Segundo Samuel, capítulo 11, versículos de 1 a 4. Davi começou dependente de Deus, mas tornou-se independente de Deus por causa da prosperidade. Esses versículos me alertaram que se o Senhor multiplicasse meu ministério e me desse mais influência, alcançando mais e mais pessoas, isso poderia levar à minha destruição. Eu estava com medo disso. Alguns de vocês podem achar isso estranho, mas eu estava com medo do sucesso e do que ele poderia fazer comigo. Então, um dia o Senhor me disse: Estou trabalhando em você há 33 anos e você só precisa confiar que eu te preparei para isso. Então, eu tive que superar esse medo e dizer: Pai, eu aceito isso e qualquer coisa que venha com isso. O medo estava me segurando. Eu odeio admitir isso, mas parte disso era apenas uma sensação de indignidade. Eu sabia que Deus me amava e carregava minha foto em sua carteira, mas ainda tinha que lidar com o que outras pessoas pensavam de mim. Eu simplesmente não me sentia digno de Deus me usar. Como afirmei anteriormente, se eu fosse Deus, não teria me escolhido. Deus separou você.
O Senhor falou comigo em janeiro de 1973, apenas alguns meses depois que Jamie e eu nos casamos. O Senhor me acordou no meio da noite e falou comigo em Jeremias capítulo 1, versículos de 4 a 8. Assim veio a minha palavra do Senhor dizendo: Antes que te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísses da madre, te santifiquei. As nações te dei por profeta. Então disse eu: Ah, Senhor Deus, eis que não sei falar, porque ainda sou um menino. Mas o Senhor me disse: Não digas, eu sou um menino, porque a todos a quem eu te enviar, irás, e tudo quanto te mandar, falarás. Não temas diante deles, porque estou contigo para te livrar, diz o Senhor. Desde aquela noite, eu nunca disse a ninguém que eu não podia falar. Não me livrei instantaneamente do meu medo, mas comecei a fazer o que Deus havia falado comigo. Antes de me formar no ventre, antes de eu sair do ventre da minha mãe, Deus tinha um propósito para mim. Paulo disse a mesma coisa em Gálatas capítulo 1, versículo 15. Mas quando aprouve a Deus, que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça. Fomos criados por Deus. O Salmo 139, versículo 16, diz que quando ainda estávamos no ventre de nossa mãe, Ele conhecia todas as nossas partes e elas foram escritas em seu livro. Deus sabia tudo sobre nós. Ele nos criou e nos projetou para um propósito específico. Não cabe a nós viver nossas vidas e depois descobrir que temos um talento artístico, um talento administrativo ou somos pessoas do povo, e então olhar para nossas opções e apenas escolher e fazer o que queremos fazer. Deus fez você para um propósito e cabe a você descobrir qual é esse propósito. Você não pode cumprir seu propósito acidentalmente. Isso não acontece apenas pelo destino. Você tem que buscar a vontade de Deus para obtê-la. É preciso uma revelação de Deus, porque Ele te chamará para fazer algo além de si mesmo. Dessa forma, você se tornará dependente de Deus. Se você apenas olhar para seu teste de perfil de personalidade para descobrir para o que você é adequado, você perderá Deus. Há coisas dentro de você que Ele quer realizar. Deus me chamou para fazer exatamente o que eu não poderia fazer: falar na frente de milhões de pessoas. Ele chamou um caipira do Texas para pregar sua palavra. Eu tive pessoas tirando sarro da minha voz, onde algumas pessoas escreveram em nosso ministério dizendo que pensavam que eu era Gomer Pyle. Nota: Gomer Pyle foi um personagem fictício da televisão americana interpretado pelo ator Jim Nabors. Certa vez, outra pessoa escreveu para dizer que eu era tão simples quanto a terra. Eu entendi exatamente o que eles estavam falando. Eu definitivamente não sou o seu ministro típico, não sou uma figura carismática, mas Deus me escolheu. E apenas respondendo a Ele, Ele me abençoou. Ele está usando minha vida. Há pessoas que estão vivas hoje que estariam mortas se eu não estivesse fazendo o que Deus me disse para fazer. Há pessoas que estão começando a entender a bondade de Deus e suas vidas estão sendo mudadas. Há milagres acontecendo. Você precisa encontrar o seu propósito. A única chance que você tem de atingir todo o seu potencial é fazer o que Deus te criou para fazer. E aí? O vídeo tá uma bênção, né? Demais. Então, deixa eu interromper rapidinho o seu vídeo. Realizar todo esse trabalho dá trabalho, acredite, pois eu tenho que traduzir, gravar e editar. Mas eu amo fazer isso aqui. Como você já sabe, até o momento somos eu e o Senhor aqui, levando a você essas mensagens e livros maravilhosos. E da mesma forma que impactam a minha vida, tenho certeza de que tem impactado e mudado sua vida também. Quando eu encontro esses livros e materiais de graça disponíveis na internet, eu baixo. Porém, nem sempre eu encontro de graça.
Os livros, principalmente, por serem internacionais, têm o seu preço em dólar. E até a data de hoje, o dólar está na casa dos R$5. Então tudo fica 5 vezes mais caro. Um livro que custa $20 fica mais de R$100. E eu preciso da sua ajuda. Por isso, se você tem sido abençoado por essa obra e quer ver ela crescer muito mais, com mais livros, autores, ministros, etc., eu te convido a patrocinar este trabalho. Através da sua contribuição, eu posso continuar a trazer muito mais material para o canal. Pessoas como o Pastor Chris, Kenneth Hagin, Charles Capps, Tyler G. Johnson, Andrew Wommack, Bill Johnson, Chris Vallotton e muitos outros ministros serão mais recorrentes aqui no canal, com mensagens e livros. Existe muito material que ainda não está disponível em português e eu decidi trazer para vocês, homens e mulheres de Deus que ainda nem são conhecidos no Brasil, porque não foram traduzidos. Então, te convido a contribuir através da chave Pix que está aparecendo aqui agora na sua tela e também no primeiro comentário fixado. Este é um ministério fértil e suas sementes serão multiplicadas, pois tenho orado individualmente por cada um que contribui. Para quem está fora do Brasil e não tem Pix no seu país, pode doar através do PayPal, pelo e-mail que também está aparecendo aí na sua tela. Tanto a chave Pix quanto o PayPal estão fixados no primeiro comentário. Obrigado pela sua atenção. Eu estou orando por você. Toda semente plantada aqui terá uma colheita abundantemente maior. Em nome de Jesus eu declaro isso. E agora, continue com o vídeo. Retendo as bênçãos. Em dezembro de 2001, o Senhor tratou comigo por cerca de 45 dias, até que percebi que eu estava limitando. Parte desse processo começou quando procurávamos um novo espaço de escritório, porque havíamos maximizado nosso escritório de 14.600 pés quadrados. Quando começamos a procurar um novo lugar, eu estava viajando e ministrando enquanto Jamie estava com um corretor de imóveis. Quando ela me pegou no aeroporto, ela me mostrou alguns dos lugares que tinha visto e alguns deles tinham 30.000 pés quadrados. Jamie disse que achava que isso provavelmente manteria nosso ministério para sempre. Mas assim que ela disse isso, pensei: ah, não. Esqueci de dizer a Jamie que Deus havia falado comigo e me dito que um dia teríamos um dos maiores ministérios do mundo. Jamie e eu compartilhamos tudo e conversamos sobre tudo, mas percebi que não havia contado a ela sobre o que o Senhor havia falado comigo. No início de nosso ministério, recebi tantas críticas que simplesmente parei de falar sobre as coisas que Deus colocou em meu coração. Por ter sido muito criticado no passado, temi que Jamie também rejeitasse minha visão. Quando percebi que ainda não havia contado a ela, fiquei chocado por ter deixado o medo me impedir de compartilhar isso com ela. Eu estava no rádio desde 1976, mas nunca me permiti pensar que estava realmente influenciando as pessoas porque tinha medo de ser exaltado pelo orgulho. Deus me mostrou que eu estava limitando o que Ele poderia fazer em minha vida por causa da minha falsa humildade e senso de indignidade, juntamente com o meu medo do sucesso. Uma das maneiras que Ele me mostrou isso foi através de uma entrevista de rádio que fiz com Len e Kathy Mink. Enquanto eu estava sentado em uma sala adjacente, esperando que eles terminassem as notícias e o boletim meteorológico, eles me deram uma apresentação que me envergonhou. Eles falaram sobre como o Senhor me usou quando foram salvos pela primeira vez para moldar suas vidas e apontá-los na direção certa. Eu conheci os Minks há anos, mas nunca pensei que pudesse ter sido uma influência em suas vidas. Eu compartilhei isso com eles após a entrevista e eles ficaram chocados. Eles me lembraram que eu estava ensinando em mais de 100 estações de rádio há décadas. Então, por que eu não acreditaria
que o Senhor teria alcançado as pessoas através disso. Claro, o que eles disseram fazia sentido, mas eu nunca me permiti pensar em como o Senhor estava me usando por medo de ficar orgulhoso. Eu estava evitando qualquer tentação de ficar orgulhoso, negando o óbvio. Isso também não está certo. Eu tive que enfrentar esses problemas e lidar com eles. Quando fiz essa mudança em meu coração e disse: louvado seja Deus, vou fazer o que Deus me chamou para fazer, independentemente do potencial de fracasso, rejeição, perseguição ou orgulho. Em poucas semanas, tudo em nosso ministério mudou. Começou a explodir. O Senhor me mostrou que Ele estava derramando todas essas bênçãos sobre mim, desde que Ele me chamou para ministrar 45 anos atrás. Mas eu construí uma enorme represa que as estava segurando. Quando finalmente cedi e disse: tudo bem, eu vou fazer isso, e comecei a falar fé sobre meu ministério, foi como se a barragem se rompesse e o poder de Deus viesse jorrando. Poucas semanas depois de tirar os limites de Deus, comecei a ver resultados milagrosos. Isso pode acontecer com você também, quando você parar de limitar o que Deus quer fazer em sua vida, seja porque você tem medo do homem, ou medo do sucesso, ou qualquer outro tipo de medo. Deus tem um grande plano para a sua vida. Ele tem um propósito incrível. Tire os limites de Deus e veja a vontade dele acontecer em sua vida. Continua na próxima parte. Que bom que você chegou até o final. E aí, já conferiu sua inscrição no canal? Já ativou o sininho? Se você ainda não é inscrito, não perca o seu tempo e se inscreva agora. Também deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal e faz com que esse conteúdo alcance mais pessoas. Obrigado pela sua presença aqui e até a próxima. Tchau!